Vamos falar hoje sobre o tema de TDAH, né? Tirar as dúvidas aí do pessoal. Isso. Antes, vou dar uma atençãozinha aqui para dois ouvintes. O Júlio César, a hora que eu bati aqui, saiu outro nome. A questão do raio-x foi o Júlio César mesmo que mandou. Júlio César, obrigado pela correção aqui. Quando eu fui olhar o nome lá, apareceu um outro, mas agora eu fui aqui, você mandou aqui, eu terminei verificando. E faz 2 dias, nós falamos um dia no final do programa, perguntaram quantos candidatos a presidente teve nos Estados Unidos. Porque a sensação que dá que lá é bipartidarismo e só tem 2 candidatos. Então vamos lá. Concorreram a essas eleições 127 partidos nos Estados Unidos. Acontece que alguns partidos só têm em alguns estados, ele não chega nem a ser nacional. Serve para quê? Para eleger representantes do condado, eleger deputados, né? Pessoal para a Câmara. E para a presidência da República concorreram 5 candidatos. 2 muito conhecidos, pelo Partido Republicano, o Donald Trump, né? Pelo o Partido Democrata, até hoje eu não sei, porque tem uns que falam Kamala, outros falam Kamala Harris, né? Faça a pronúncia como for achar mais importante. Foi candidato também chamado pelo Partido Independente Socialista. O Cornel West é um professor de Harvard, ele é um socialista, como se fosse aqui, não diria nem o PT, é um partido mais marxista que o PT nos Estados Unidos, né? Concorreu também Jill Stein, né? Jill Stein é uma médica, doutora em física, de 47 anos, ela é representante do Partido Verde. O Partido Verde sempre lança candidato nos Estados Unidos. E também o ativista e extremista assumido Chase Oliver, né? Ele, cara de 39 anos, candidato do Partido Libertário. Então esses foram 5 candidatos que disputaram a eleição nos Estados Unidos, né? Aí você pode perguntar, por que os outros 3, ninguém fala nada aqui? Nos Estados Unidos, se não mudar nada, os outros partidos não têm chance de chegar à presidência. Tá? Lá existe um movimento em torno desses 2 partidos, e por isso, muitas vezes, aqui no Brasil se faz a confusão, achando que um partido é direita e outro esquerda. Não, os 2 partidos são de direita. Aliás, o Partido Democrata é uma dissidência do Partido Republicano. Brigaram. Mais ou menos como aconteceu no MDB aqui. O MDB deu uma brigadinha, saiu o PSDB. O PSDB é uma dissidência do MDB. Ocorreu lá. A diferença é que um é mais centrista, no sentido liberal, porque ele defende mais a questão do Estado mais forte, uma presença mais forte do Estado, e o Partido Republicano ele defende uma ausência maior de Estado. Mas ambos na mesma corrente, ambos protecionistas, e se a gente não trabalhar, não fica prestando atenção na política dos Estados Unidos, não, porque nós vamos ter que aqui continuar lutando do mesmo jeito. Agora sim, vamos ao nosso assunto do dia, saúde e longevidade, com o Dr. Washington Bruno. Hoje vamos falar de TDAH. Vamos definir primeiro a sigla? Vamos definir. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Quando a gente fala de TDAH, acho que é um tema importante, é um tema recorrente, né? Porque hoje as redes sociais têm tido um boom aí de falar sobre esse assunto, né? E como gera muita dúvida, tem inclusive, né, um risco aí das pessoas fazerem uma identificação com o transtorno mesmo não tendo, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos aí sobre o transtorno. Existe muita confusão nessa questão desses transtornos, porque ela cai um pouquinho no conto popular, né, de achar que é uma coisa só. E aí lembrando que historicamente qualquer alteração, voltar ao tempo, era doideira, né? E aí termina causando esse tipo de coisa. Das pessoas jogando sempre um patamar. E outra questão, o diagnóstico leigo é muito forte, né? Sim. A pessoa olhar e falar assim, não, seu filho tem tal coisa, fulano de tal tá com isso, ou quando não, o autodiagnóstico, já vi muito isso, eu tenho tal coisa. Esse eu tenho TDAH, a gente ouve muito das pessoas, né? E muitas vezes não é nada disso. Como que tem que fazer para diagnosticar realmente isso? Eu acho que
Primeiro vale a gente fazer talvez um apanhado do que é o transtorno, porque aí eu posso falar do diagnóstico de uma maneira um pouco mais leve, né? Se nós pegarmos ali o período da infância, né? Então até os 2 anos de idade, toda criança naturalmente é mais agitada, né? Se movimenta muito, brinca, fala alto. Até os 4 anos de idade também a gente tem um período em que ela já consegue socializar um pouco mais com outras crianças, já tem uma capacidade maior de entender um pouco o mundo à volta, mas que essa atividade ainda é aumentada. Então, quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que é uma alteração em como o cérebro, ou dentro do cérebro, os neurônios se comunicam, né? De como ele passa uma informação, eles passam uma informação um para o outro. Então, para algumas pessoas, existe uma alteração na liberação de alguns neurotransmissores, que são substâncias que comunicam dentro do cérebro. E essas pessoas que têm esse transtorno, ou essa alteração, acabam tendo prejuízos em algumas áreas, né? Principalmente na capacidade de manter atividades que sejam um pouco mais prolongadas ou que gerem mais cansaço, na capacidade de se manter um pouco mais calmas em situações que exigem essa calma, na capacidade de se concentrar, de absorver informações. Então, um ponto quando a gente fala do diagnóstico é entender que, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa tem isso a vida inteira, desde o nascimento, mas vai se manifestar de maneiras diferentes de acordo com a idade. E para fazer o diagnóstico, eu preciso sempre considerar essa questão do que é o normal em cada faixa etária. Então, como eu disse, né, nessa faixa inicial ali, a criança naturalmente é hiperativa, vamos dizer assim, naturalmente é desatenta, porque tudo à volta gera muita informação, então ela está ainda descobrindo o mundo, mas esse diagnóstico ele vai acontecer quando, a partir desse período, principalmente quando você entra ali na fase escolar, a criança passa a apresentar déficit, alterações na capacidade, principalmente de aprendizagem, né? Então, com isso, gera-se ali um prejuízo à aquisição de conhecimentos e esse prejuízo ele vai ser, né, muito bem visto na escola ou mais bem identificado na escola, porque você consegue comparar bem a maioria das crianças naquela idade que tem um comportamento ali padrão, mas alguém que se destoa, aquela criança que realmente não consegue ficar mesmo parada, que não consegue prestar atenção, que tem muita dificuldade de se manter numa atividade que demande um pouco mais de concentração. Então, o diagnóstico precisa levar em conta primeiramente essa questão da faixa etária, do que é normal em cada momento. E esse diagnóstico ele sempre vai considerar o prejuízo que está presente. Então, a gente não deveria falar de TDAH para crianças que não têm prejuízos. Que, olha, a criança é um pouco mais agitada, mas não tem prejuízo da atenção, da concentração, ela consegue ali se gerir de uma dada maneira em que ela executa. Algumas crianças, por exemplo, que têm um nível mais alto de QI, do coeficiente de inteligência, elas talvez consigam executar tarefas um pouco mais rápidas e aí se entediam depois. Isso não é TDAH, ela completou, ela fez, ela não tem um prejuízo daquilo. Então, o diagnóstico é sempre baseado em avaliar prejuízos que são gerados. A partir da avaliação desses prejuízos, a gente tem um conjunto ali de sinais e sintomas que precisam ser investigados em vários ambientes. Então, um ponto importante para pensar é que a criança não pode ser TDAH só em casa ou só na escola. Ela é TDAH... Ou quando chega a visita, né? Ou quando chega a visita, né? Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Quem tem, a criança que tem TDAH, e eu tô falando criança, depois a gente vai diferenciar no adulto, a criança que tem TDAH, ela vai apresentar os prejuízos, né, em vários ambientes. Então é na escola, mas também é em casa, mas também é quando chega a visita, quando passeia, quando tá no parque. E isso precisa ser considerado também, porque vários contextos podem gerar agitação em crianças, né? E isso, se eu simplesmente levar o sintoma ao pé da letra, eu vou fazer um diagnóstico inadequado. Pra gente ficar na mesma linha, eu recebi uma mensagem aqui, que eu tinha avisado antes, da Patrícia. Ela falou o seguinte, o filho dela tem 2 anos, né? E ele é uma criança normal, desenvolvimento normal, mas de vez em quando ele tem um tipo de concentração que ele nem pisca. E não adianta falar com ele que fica concentrado. Ela já levou em vários médicos e todo mundo diz que ele é normal. Ela continua preocupada, porque quando ele concentra, não adianta falar, pode falar o que for com ele, que ele fica concentrado naquilo.
Eu Quer acho saber que se é problema. a gente precisa avaliar contexto, né? Claro que eu vou dar aqui uma avaliação que é pensando em algo muito superficial, né? Eu não estou avaliando essa criança, eu não conseguiria dizer para ela, porque eu acho que esse que é o ponto que ela traz. Mas quando eu falo de concentração, na verdade o que ela está dizendo é que ele mantém um foco muito intenso. Então ela mantém o foco. Aí o que eu precisaria de informação é primeiro saber se essa concentração é fazendo algo, por exemplo, assistindo TV ou jogando algo, ou se não, se em algum momento ele simplesmente para olhando para o horizonte e não consegue responder. Porque se for isso, eu preciso investigar outras questões, inclusive quadros convulsivos, né? Crises de ausência, por exemplo, causam a paralisação do indivíduo e ele se mantém com o olhar fixo, não responsivo ao que está acontecendo em volta, e aí por isso ele pode ter realmente assim a não presença no ambiente. Então esse é um quadro diferente, né? Um quadro convulsivo que é focal, que não é aquela convulsão que a pessoa, né, que é o que a gente chama de tônico-clônico generalizada, né? Que a pessoa cai no chão, fica se debatendo. Tem esse tipo de convulsão que é a crise de ausência. Então acho que o ponto a ser investigado é isso. Se houver suspeita de crise de ausência, a investigação precisa ser com o neurologista e nessa investigação existem alguns exames que podem ser feitos para desencadear uma crise como essa. Aí você confirma o diagnóstico. Então você faz um eletrocardiograma e faz com que a criança, por alguns exercícios, até de respiração, que ela entre naquela ausência, o que geralmente não traz nenhum risco, mas aí você confirma o diagnóstico. Então acho que o cuidado é só esse, né? Se foi excluído essa hipótese, provavelmente foi, pelo que ela, né, o que o professor falou aí da mensagem dela, eu acho que não seria realmente preocupante, mas talvez avaliar se essa criança não está fazendo uso excessivo de tela, porque é um problema grande. Se essa criança não tem, talvez, uma dificuldade, por exemplo, relacionada a outras questões. Então, crianças, né, dependendo da idade, quando apresentam episódios depressivos, podem ter uma hipoatividade também. Então, tem várias coisas que precisam ser avaliadas. Se foi feita uma avaliação adequada por profissionais qualificados, se foi excluído, né, quadros de ausência e tudo, eu acho que o prudente espera um pouquinho, né, se não traz nenhum prejuízo, anos, né? Se não traz nenhum prejuízo, mas se houver preocupação, uma nova avaliação. Porque se for só a questão de foco, as pessoas, Patrícia, falam que eu sou normal. E quando eu estou focado numa coisa, eu sou 100% surdo. Todo mundo fica bravo comigo, porque falou. A Julie deve estar nos ouvindo agora, né? Ela, quando era mais jovem, ela gostava de coisas mais difíceis, perguntar para mim na hora que eu estava concentrado, que eu falava assim, para não ouvir. Então, a clássica conversa do marido e da mulher, né? Quando o homem está lá concentrado assistindo a TV, quando eu estou concentrado, realmente eu tenho uma questão assim, não gosto de barulho alto, tá? Não estou aqui me diagnosticando não, viu, gente? Então é só para ilustrar um pouco. Quando tem muito barulho alto, o barulho me incomoda. Mas se eu tiver que fazer uma coisa, tiver que escrever, por exemplo, pode dar terremoto. Eu concentro naquilo e esqueço o mundo, né? E essa capacidade de concentração é importante, inclusive, né? A gente, via de regra, todo mundo tem a capacidade de se concentrar nesse nível, mas é algo que pode ser treinado, né? A exceção é realmente em quadros como o do TDAH, né, em que o indivíduo tem uma dificuldade de entrar nisso, mas o tratamento existe exatamente para prevenir esses incômodos. A Célia perguntou a partir de que idade pode começar a se preocupar ou procurar especialistas se tiver alguma diferença? Assim, sempre que houver prejuízo, vale a pena buscar, mas em regra, até pela informação que eu dei sobre o que é normal em cada idade, até os 2 anos de idade a criança tende a ser mais agitada, dos 2 aos 4 anos isso é algo natural ainda, mas ela já consegue ter momentos de mais contenção, e dos 4 aos 6 é um período em que ela vai transitando para ter a capacidade realmente de ficar sentadinha, quietinha, assistindo uma aula, ou seja, ela já está ali num ponto em que é possível. Não é à toa que é nessa idade que geralmente as crianças começam o período escolar, né? A partir de 6 anos de idade, pelo menos de uma maneira mais estruturada, né? Então, a partir dos 6 anos, quando há realmente um prejuízo, seria o período ideal para fazer. Para fazer a investigação e o diagnóstico. A não ser naquela criança que antes disso tem um prejuízo muito significativo. Então, quadros graves de TDAH em crianças talvez mais jovens, pode fazer com que essa criança realmente seja disfuncional, que ela não consiga nem sentar num carro para uma viagem, que ela não consiga se manter em ambientes, e isso gera realmente um transtorno muito grande. Então, a partir dos 6 anos, se houver prejuízo escolar, antes dos 6 anos, só se realmente for um quadro de agitação muito
muito grande, porque ali nessa fase você não vai avaliar bem a questão da atenção, mas uma agitação muito grande já pode justificar buscar essa investigação. E aí um ponto talvez que vale salientar é que a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento medicamentoso, mas os tratamentos medicamentosos, padrões, que são padrão ouro, na verdade, para o tratamento do TDAH, são os que a gente chama de psicoestimulantes, né? Lisdexanfetamina, metilfenidato, e essas medicações só podem ser usadas a partir de 6 anos, tá? De 4 a 6 anos, a gente teria algumas outras opções de medicação, mas que não são tão específicas para o TDAH, mas que podem trazer um benefício. Eu, ao longo da minha carreira, eu fui diretor de escola, coordenador de escola e de escola básica, né? Queria falar um pouquinho, uma coisa que eu sei que angustia muitas mães, muitos pais, e alguns professores até têm essa questão, que é o fator comparativo. Isso. Estabelecer o fator comparativo entre crianças e muitas vezes justificar ações de criança sobre uma patologia. Né? Eu vou falar duas coisas. Esse fator comparativo, lembrando as questões culturais que são diferentes, não é um modelo, a gente não é robô, né? Tem uma série de coisas. Quando que esse fator comparativo ele pode ser preocupante? A comparação, como eu disse agora há pouco, ela até pode ser positiva dentro desse contexto, em que uma criança ela destoa muito dos outros daquela idade, então eu preciso pelo menos gerar ali uma dúvida sobre alguns fatores que podem estar associados. Mas a comparação excessiva ela é sempre muito ruim, né? Porque quando eu faço uma comparação sem considerar contexto familiar, de vida, outros problemas de saúde, questões traumáticas vividas, né, pela criança. Se eu fizer isso e simplesmente buscar um diagnóstico baseado em sintomas, se eu não avaliar o contexto de vida daquela criança, eu fatalmente posso incorrer em erro diagnóstico. Então, essa comparação ela precisa ser muito cuidadosa. E até a questão do desenvolvimento, o desenvolvimento é similar, mas não é igual, né? Isso. Não existe dois desenvolvimentos às mesmas condições. E a segunda questão que eu coloquei, o fato de não ter um diagnóstico, ou mesmo tendo um diagnóstico, ficar justificando o tempo todo na frente da criança sobre essa situação. É uma questão que a gente vê muito entre adultos, principalmente quando há essa busca do diagnóstico, e alguns se confirmam, outros não, mas essa justificação excessiva também tem que ser cuidadosa. Por quê? Quando eu falo de TDAH, apesar de eu dizer que, olha, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então tem um déficit, uma alteração no funcionamento cerebral em algumas áreas. Apesar disso, é comum que no desenvolvimento a criança consiga compensar alguns prejuízos e consiga desenvolver meios de lidar com alguns daqueles sintomas, até negativando esses sintomas, até melhorando de alguns deles, mesmo sem medicação. Então, é importante tomar um certo cuidado, porque esse tratamento e esse cuidado, ele vai sempre se basear num contexto que envolva, às vezes, medicação e, às vezes, questões comportamentais, né, da vida da criança. Então, é muito comum que eu consiga melhora de muitos sintomas com tratamentos que não envolvam medicação, inclusive. Então, quando eu simplesmente justifico, né, um dado prejuízo pela doença, pelo transtorno, eu posso deixar de fazer esforços suficientes para que aquela criança melhore. E isso não é admissível, porque o TDAH não é um transtorno que, pelo menos não, quando não se tem quadros extremamente graves, não é um transtorno que vai necessariamente limitar a vida da criança. Ele é tratável, totalmente tratável. Né? O Paulo, ele diz o seguinte, ele está com 50 anos, né? E na juventude dele, quando ele era criança, ele não via falar sobre isso, e agora fala tanto. Ele quer saber o que causa isso e se está tendo maior número em relação. Eu acho que uma ponderação que nós vamos fazer, eu acho que é até um comentário que você fez, professor, no início, né? Então, antigamente, tudo era loucura, né? Então, quantas crianças com TDAH, com TEA, né? Com transtorno de espectro autista, não eram simplesmente chamados de loucos? E muito mais, quantos desses nem chegavam à escola porque a disfuncionalidade, a dificuldade daquela criança de se manter no ambiente com outros era muito grande. Então, se até hoje a gente tem alguma resistência, né? Até em escolas, às vezes, infelizmente, né, para crianças que tenham essas dificuldades, imagina naquela época em que qualquer pessoa que fosse atípica no seu, no seu comportamento simplesmente era excluída. Então, muito, Paulo, né? Muito disso, Paulo, se deve a essa questão de que antigamente
por não haver aceitação, não haver tratamento disponível, não haver entendimento sobre essas questões, boa parte dessas crianças eram excluídas, inclusive até da escola, tá? Exato. E aí a gente acabava não tomando contato, porque elas não estavam nos ambientes de convivência. Por força de estudos, há 2 semanas eu tive que estudar o processo de evolução da questão da sociedade. E tem um número que é muito interessante, que ela vem um pouco de encontro com a pergunta do Paulo. Quando o Brasil se transformou em república, estamos falando 1889, né? A média de pessoas que moravam numa casa era 21 pessoas. O pai, a mãe, filhos e mais alguns agregados. Né? Quando nós chegamos ao final da Primeira Guerra Mundial, esse número tinha caído para 17. Ao final da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos caído para 11. Em 1970, os dados, nós tínhamos caído para 6. E hoje a média familiar é de 4 pessoas. Né? E em 2050, tem aquela empresa Patriani, tá, que tem uma pesquisa sobre isso, né? A maioria das pessoas vão morar num espaço pequeno, sendo uma pessoa sozinho ou 2. E pasme, essas 2 nem sempre será marido e mulher. Pode ser a mãe e o filho, o pai e o filho, alguma coisa nesse sentido. Né? O que eu quero dizer com isso? É impossível você ter um diagnóstico numa família com 21 pessoas. Né? Você criava ali, ou com 11, vamos trazer um pouquinho mais perto. Então, assim, o impacto é muito grande. E o que acontecia? Eu que tenho um pouquinho mais de idade de vocês, morava no interior, mais que o Paulo, tenho 10 anos mais que você, Paulo, se você tem 50. Né? Eu cansei de ouvir de parentes, de vizinhos, eles classificavam como era muito filho, você não tinha condições de dar o mesmo tratamento para todos os filhos. Então, você escolhia um filho para fazer determinada coisa. Como você escolhia? Justamente por esse grau de habilidade. Na minha família era muito comum uma pessoa só estudar. Muitas vezes de 6, 7, 8 filhos, né? E o discurso era muito engraçado. Fulano de tal eu levei para estudar, agora os outros eles não deram para estudar. Esse aqui é bom para trabalhar, esse aqui é honesto, esse aqui tem, mas não deu para isso, né? E muitas vezes não deu, era por falta de recurso financeiro, e outras era uma classificação leiga que se fazia do próprio processo de desenvolvimento. Obviamente, se você trazer isso para hoje, cada situação dessa, com os elementos que nós temos, com o avanço da medicina, olha o que a gente avançou. É só a gente lembrar da Covid. Né? O avanço de medicina em termos de Covid, ali, de tempo de vacina, de remédios, uma série de coisas daqui para cá. Né? Lógico que se fosse hoje esses 21, cada um ia ter um diagnóstico individual. Né? Então, eu acho que essa percepção que muitas vezes as pessoas olham hoje, eu vejo muito essa frase, antigamente não tinha essa frescura. Não tinha essa frescura, mas tinha a vítima. Sim. Né? Sim. A vítima existia. E quantas pessoas eu ouvi dizer assim, olha, a minha filha não pode casar porque ela não bate bem da cabeça. Né? E muitas vezes não era bater bem da cabeça, era a forma como você isolava determinadas patologias. Eu que estudei sociologia, estudei muito esse comportamento, comportamento de massa. Se impõe uma regra dentro de uma sociedade, dentro de uma convivência de um bairro, de uma cidadezinha pequena, e passa a estabelecer aquilo como padrão. Sim. E aí, nesses casos, o diagnóstico nunca passa de 3 procedências, né? Sim. Normal, mais ou menos, e o piorzinho. Então, a gente passa muito por esses processos. Né? Essa pergunta que o Paulo trouxe, né, acho que incita muito essa busca, esse pensamento, porque os contextos sociais, eles são muito importantes para a gente discutir as diferenças. Né? Então, por que antes não tinha tanto diagnóstico? Né? Várias coisas. Não tinha profissional para fazer o diagnóstico, você não vai ter o diagnóstico. Né? Não tinha o enxergar um problema, né? Então as coisas eram simplesmente isoladas, pessoas que tinham alguma dificuldade dentro de um contexto eram isoladas, você também não investigava. Mas acho que o ponto que talvez venha dessa pergunta é o outro lado que também a gente precisa abordar, que talvez ainda exista, ou talvez exista nesse momento, um super diagnóstico sobre TDAH, principalmente em adultos. Sim, né? E na verdade eu sou bastante crítico sobre isso, porque é muito comum as pessoas chegarem muito convictas, inclusive no consultório, sobre ter TDAH, e que é um transtorno que não é tão prevalente quanto outros que a gente realmente precisa tomar um pouco mais de cuidado, como depressão e ansiedade. Então, enquanto
se fala muito sobre TDAH, às vezes se deixa de falar sobre depressão e ansiedade e existe um subdiagnóstico dessas doenças, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque não raro, né, principalmente no adulto, existem sintomas de TDAH que são muito claros, mas que são causados por outras questões, Sim. como depressão, como transtorno de ansiedade, como dependência química, e não é raro, né, quadros de dependência química trazerem prejuízos da atenção, concentração, foco, da capacidade de organização. Qualquer dependente químico vai ter essa dificuldade, né? Um dependente de jogos, a gente falou recentemente sobre jogos de azar, né, também vai apresentar os mesmos prejuízos. Então, o grande ponto é, eu não posso negligenciar nada desses diagnósticos, mas eu não posso simplesmente confirmar baseado nos sintomas sem entender o contexto, sem entender a história, sem entender o desenvolvimento. Então, preciso dar muita atenção para isso, porque um diagnóstico inadequado de TDAH implica em fazer um tratamento com psicoestimulante, que seria a droga padrão ouro, o que geraria, por exemplo, no indivíduo deprimido, um risco maior, inclusive risco de suicídio. Né? O uso inadequado de psicoestimulante aumenta o risco de suicídio. O uso inadequado de psicoestimulante em quem tem transtorno de ansiedade generalizado piora a ansiedade, precipita crises de pânico, inclusive. Então, a gente precisa ser muito responsável nesse cuidado e na avaliação para exatamente evitar esse super diagnóstico. Então, o desafio hoje é sensibilizar as pessoas. Doutor Washington, vamos lá. O senhor já conhece, São Paulo está nos chamando. Um intervalo rapidinho, depois já tem 3 perguntas a mais aqui. Só um minutinho, estamos de volta. Vamos lá. Volta o Estúdio CBN, hoje sexta-feira, dia de saúde e longevidade. Estamos aqui com o Dr. Washington, falando de TDAH. Dr. Washington, deixa eu dar uma atenção aqui, ver se o celular não vai me deixar na mão aqui, para os nossos ouvintes. O Júlio César, ele faz a seguinte pergunta: professor e doutor, e quando a pessoa parece que apaga, está em alguma atividade e de repente vem vários pensamentos ao mesmo tempo? A pessoa tem que parar e parece que tem que reiniciar para voltar a fazer o que estava fazendo do ponto onde estava. Detalhe, às vezes dirigindo, para o carro para lembrar o que estava fazendo e para onde está indo. Ele está perguntando se está dentro desse... No TDAH isso pode acontecer? Até pode, mas se esse é um padrão que começou em algum momento, que não era presente desde de mais cedo, de infância e adolescência, eu preciso investigar outras coisas. Essa descrição que foi dada, inclusive, é algo que acontece muito comumente nos transtornos de ansiedade. Né? Então, um transtorno de ansiedade generalizado, crises de ansiedade podem gerar realmente esse prejuízo, né? De você, quando se percebe, já está numa situação diferente. Mas preciso investigar outras causas também, né? Então, dependendo da idade, eu preciso investigar quadros demenciais, eu preciso investigar quadros de epilepsia, como as crises de ausência, que eu falei agora há pouco. Então, existe uma gama de diagnósticos diferenciais que eu preciso fazer. Pode ser do TDAH? Até pode, mas volto a dizer, se foi algo que iniciou num dado momento, um padrão que mudou, dificilmente se trata de TDAH. Lucas Lima, vai lá e abraça seu primo. Aqui pela rádio a gente não manda não, tá? Pode lá dar um abração nele. Aprendi a ler. Esses negócios que você escreve aqui não é legal, tá? Respeito é um negócio bom para todo mundo. Tem uma outra pessoa aqui que fala que teve um envolvimento, uma pessoa, parecia normal. Sim. E depois de adulta, estou falando aqui de uma pessoa acima de 30 anos de idade, tiveram um momento de separação, foi um casal, um momento de separação, e essa pessoa foi diagnosticada com TDAH. Sim. Ele quer saber se isso é possível. Se antes não haviam prejuízos presentes, dificilmente vai se tratar de um TDAH. Mas lembra daquilo que eu falei de avaliar contextos, né? A gente está falando aqui algo de uma informação que foi dada de maneira parcial por alguém que enxergou. Então, pode ser um TDAH? Pode ser se aquela pessoa apresentava já sintomas antes e se num dado momento ela teve algum outro problema associado, então se deprimiu, tem um transtorno de ansiedade, ela pode piorar os sintomas do TDAH, e sim tem uma piora. Mas desenvolver num dado momento da vida não, tá? E aí, quando a gente fala de TDAH, talvez valha fazer de novo uma ressalva, né?
desenvolver sintomas de TDAH no adulto não significa que você tenha TDAH de verdade. Você pode ter os prejuízos do TDAH, mas não necessariamente do TDAH. E geralmente isso está associado a outros transtornos. Volto a dizer que o uso de substâncias, inclusive álcool em excesso, pode precipitar esses sintomas. Então quem usa álcool excessivamente vai ter sintomas de desatenção. Ou algum tipo de medicamento também, né? Algumas medicações podem causar, né? Então medicações, os hipnóticos principalmente, né? Que são os benzodiazepínicos, então diazepam, que é o diazepam frontal, que é o alprazolam, o rivotril, né, clonazepam, as drogas o zolpidem, né, que infelizmente está sendo excessivamente usado, todos eles podem causar prejuízos muito parecidos. Inclusive indivíduos que fazem uso de zolpidem, mesmo no uso regular, em dose baixa, a gente tem estudos que são muito legais que mostram que quem faz uso dessa medicação tem mais risco de se envolver em acidente de trânsito. E esses acidentes de trânsito não são porque a pessoa dormiu ao volante, porque o período sedativo da medicação é baixo, é 4 horas, né? Então, ele faz isso por diminuição da atenção durante o dia. Então, são medicações que podem trazer um prejuízo grande. Sim. A Cida, professora, está desesperada aqui. Que hora que nós vamos falar de hiperatividade? Vamos falar um pouquinho de hiperatividade? Vamos falar. A gente já está falando indiretamente. O professor sofre com essa história, viu? O professor sofre com o tal do hiperativo. Eu acho que a Cida é professora de que... De primeira a quarta série primária. Primeira a quarta série. Cida, muito... entendo sua preocupação, Cida. De primeira a quarta série, vamos lá, vai estar de 6, 7, 8, 9 anos, mais ou menos isso, né? Então, essa é uma idade que, a partir ali dos 6 anos, eu já espero que a criança tenha uma capacidade maior de autocontenção. Porém, a gente tem que tomar um cuidado de entender de novo contextos, né? A criança, quando entra em euforia, ela volta a ficar agitada. Então, a criança, quando começa a brincadeira, parar é muito difícil. Então, o grande cuidado nessa fase, e para os professores é importante essa orientação, é que as crianças, elas, nessa idade, a partir dos 6 anos, já têm uma capacidade maior de se conter. Então, se alguma criança destoar daquele normal ali, ou pelo menos do comum ali da sala, já deve levantar uma suspeita. E aí é importante que a escola faça uma abordagem com os pais no sentido de busca de uma avaliação. Não é na busca de diagnóstico, que fique claro, mas na busca de uma avaliação, porque uma criança agitada pode ser agitada por vários motivos. Crianças, por exemplo, que sofrem abusos, tendem a ser crianças ou mais agitadas ou mais recluídas, né? Crianças que passam por outras situações traumáticas, que passam por negligência, crianças que não têm segurança alimentar, podem ter dificuldade com isso também. A desnutrição pode causar esses quadros de adinamia ou de agitação também. Então, é sempre um desafio, mas acho que a questão bonita aí é que o professor pode contribuir muito, né, para que essas crianças sejam enxergadas, né? Lembrando que tem uns que são só mal educados, tá, gente? Não tem controle, não tem limite, não dá limite para a criança e acha essa questão. Vamos caracterizar cientificamente, né? Vamos lá. O que é o conceito? O que é o TDAH? Não, hiperatividade. Hiperatividade, ótimo. Hiperatividade... isso é muito legal, que bom que o professor perguntou. Eu amo essa parte. Quando a gente fala de TDAH como um todo, inclusive a hiperatividade muito relacionada a isso, a gente está dizendo que aquela pessoa tem uma dificuldade de conter impulsos, tá? Então a hiperatividade é a dificuldade do indivíduo perceber que está passando do limite numa dada situação e se frear nessa situação. Então, de uma maneira talvez mais clara, seja isso. E o que a hiperatividade gera é um movimento, né, em que há um excesso de agitação e que por isso aquela criança apresenta prejuízos. Então, não é à toa que o tratamento, inclusive, ele visa melhorar a capacidade de autocontenção, a capacidade do indivíduo perceber o seu comportamento e dar um limite para esse comportamento, né? E não é à toa também, né? A gente falou de outras causas aí de hiperatividade e desatenção, todas as outras causas, né, que eu falei, depressão, ansiedade, dependência química, álcool, questões traumáticas, todas elas influenciam na parte anterior do nosso cérebro, que é o que a gente chama de pré-frontal. E é no pré-frontal que está a capacidade de autocontenção, que está a capacidade de organização do comportamento. Então, de uma maneira teórica, né, a hiperatividade é um defeito, uma dificuldade no funcionamento do pré-frontal, que é a parte anterior do cérebro, que gera uma dificuldade de dar limite nas situações. Tem uma outra pergunta da Cida também. Hiperatividade tem cura?
Tem cura, e essa pergunta é ótima também. Hiperatividade, aí pegando o contexto, né, geral da palavra, tem cura. Agora, qual é a causa da hiperatividade? A pergunta que tem que ser feita é essa. Então, a depender da causa de hiperatividade, o tratamento vai mudar e a capacidade de resolver completamente ou não pode variar. Então, em alguns casos, você pode não ter uma resolução completa, mas você pode ter um bom controle. Como nos quadros de TDAH grave, eu posso não ter uma resolução completa da hiperatividade, mas eu posso ter um controle muito bom se a criança tiver em bom tratamento, com medicações adequadas, eu posso ter um bom controle. A hiperatividade, ela tem uma classificação ou ela é um modelo só? Ela pode ser mais moderada, pode ser mais grave? Sim, e quando a gente fala de TDAH, eu preciso sempre definir isso no ato de diagnóstico, né? Indicar a gravidade, leve, moderado, grave, a gente pode usar outras classificações, mas elas servem simplesmente para dizer o grau de empenho no tratamento, o nível de uso de medicação ou de outras terapias para que o indivíduo tenha uma melhora. Mas... eu sei que para a escola isso é muito importante, né? Porque o que o professor ouve sobre essa questão, e o termo é utilizado isso mesmo, meu filho é hiperativo. Sim. Né? E muitas vezes o professor pergunta, já foi diagnosticado? Não precisa, a gente sabe que ele é. Né? Então, assim, com quantos anos, e aí falando especificamente da hiperatividade, com quantos anos a gente pode observar que uma criança é hiperativa? A partir dos 6 anos é o período ideal, tá? E a partir dos 4, se for algo que gera muito prejuízo nos ambientes em que a criança vive, né? Fazer o diagnóstico preferencialmente ali a partir dos 4 anos de idade. Antes disso, dificilmente você vai conseguir fazer, porque é um período em que várias coisas influenciam e a criança é naturalmente mais agitada, né? Então essa idade é importante. Existe adulto hiperativo? Existe adulto hiperativo, né? O TDAH no adulto tende a ser mais desatento, tá? E aí você pode, inclusive, tanto no adulto quanto na criança, ter 3 padrões. O padrão desatento, o padrão hiperativo e o padrão misto, em que você tem os dois, hiperativo e desatento. Então, existe sim, e o tratamento, só que o tratamento é muito parecido, no fim das contas, né? Talvez mude um pouco o tratamento comportamental, de ajudar a criança ou adulto a entender o que ele pode fazer em situações de agitação, mas ele é muito parecido. O caso do TDAH não sendo tratado, ele pode evoluir para questões mais sérias, como depressão, outros tipos de... Não é raro que quem tem o TDAH não tratado, né, o TDAH verdadeiro, bem diagnosticado, não tratado, que ele tenha maior risco de desenvolver transtorno de ansiedade e depressão. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive TDAH, transtorno de espectro autista, déficit intelectual, todos eles têm um risco aumentado para outras alterações, como quadros psicóticos, como esquizofrenia, e quadros de transtorno bipolar. No TDAH um pouco menos do que nas outras duas, mas esse risco, em teoria, ele é um pouco maior do que no restante da população. Vamos falar agora de tratamento, os níveis de tratamento. Legal. Quais que são possíveis? Vamos começar pela criança, então, né? Então, a criança, dos 4 aos 6 anos, o tratamento medicamentoso é com algumas medicações que não são psicoestimulantes verdadeiros, né? Então, medicações usadas como a clonidina. A clonidina é uma medicação que foi criada para tratar a hipertensão, que não é um ótimo antihipertensivo, ela age no sistema nervoso central, mas que se viu que tem um benefício relativo para tratar sintomas de hiperatividade principalmente, não tantos de desatenção. Então, dos 4 aos 6 anos é uma medicação que seria mais indicada. A partir dos 6 anos, a gente já pode fazer uso de psicoestimulantes, né? Que seriam a lisdexanfetamina e o metilfenidato. Lembrando que lisdexanfetamina é uma anfetamina, como o nome diz, né? Então, ela é uma medicação que é um estimulante potente que aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina no nosso cérebro e que, por isso, pode ter tanto os benefícios quanto os prejuízos dessa medicação, os dois, inclusive. Então, o uso tem que ser sempre muito bem indicado. Né? Eu falo isso porque, infelizmente, né, apesar de a venda dessas medicações ter uma regulação maior, a gente precisa da receita amarela de prescrição, com controle maior da Anvisa, em teoria, as pessoas compram à torta e à direita. Existe um mercado negro de venda dessas medicações e quem não tem TDAH de verdade, que tenha desatenção por outros motivos, se usar esse tipo de medicação pode ter prejuízos maiores, como eu disse agora há pouco. Maior risco de suicídio, piora de sintomas ansiosos, irritativos, piora de sintomas depressivos, principalmente no final da ação da medicação, no final do dia a famosa bad da passagem da medicação. Então tem que tomar muito cuidado. Além do tratamento medicamentoso ali na infância, as terapias comportamentais podem ajudar muito.
Então, ajudar a criança a entender limites, né, dos ambientes, ajudar a criança a entender o que a resposta emocional dela gera no comportamento e como ela pode gerir isso de outra maneira que não seja simplesmente dar vazão. Então, a gente tem várias técnicas para trabalhar isso e que funcionam bem. Já no adulto, o tratamento medicamentoso ele pode ser indicado, mas no adulto, pelo menos num tratamento cuidadoso, a grande maioria dos adultos com TDAH não deveria usar necessariamente psicoestimulante por muito tempo. Usar em situações pontuais e fazer uso de medicações acessórias quando você tem um transtorno associado. Tratar a depressão quando tiver, tratar a ansiedade quando tiver, tratar uso de substância. E aí eu vou frisar que o uso de maconha, ele é péssimo. A maconha, ela gera um prejuízo grande para o que a gente chama de função executiva, que é a capacidade de, entendendo, né, as necessidades da vida, ou seja, o incômodo da vida, eu planejar, organizar e resolver problemas, executar as funções. Então, quem faz uso de maconha, por exemplo, acho que o estereótipo de quem usa maconha é aquela pessoa largada, que não faz nada. Então, assim, mesmo em uso menor, você vai ter um prejuízo que talvez não seja tão intenso quanto no uso grande, mas o prejuízo para atenção, foco, concentração vai sempre existir. E não é raro as pessoas chegarem no consultório acreditando que tem TDAH, mas em uso de maconha, o que deve inviabilizar o diagnóstico sem que eu tire a maconha para avaliar como essa pessoa funciona sem essa substância, né? E aí, no adulto também, só para completar, as terapias comportamentais podem ter uma função talvez até melhor para ajudar esse indivíduo a desenvolver estratégias para lidar com alguns prejuízos que existem. Então, estratégias para organização, melhora do controle do tempo, melhora da capacidade de prever situações em que ele teria dificuldade de lidar, pode ter um resultado muito bom e depois de um tempo, inclusive, não precisar de medicação. Você falou da maconha, né? Eu queria falar da droga lícita. Até que ponto, muitas vezes, a pessoa que tem o vício de utilizar um tipo de substância todos os dias, sei lá, o mais comum que a gente encontra na rua, mais barato, é o bebedor de cachaça, mas na realidade não é só isso. Tem pessoas que tomam outras bebidas que inclusive é de qualidade, um uísque de qualidade, tem recursos, né? E muitas vezes a família nem percebe mais, convive com aquilo, mas a gente de fora percebe essas alterações. E como está integrado na vida normal da pessoa, é comum ela achar que qualquer alteração nesse período é alteração porque ela tem algum problema, e não que o problema seja esse tipo de comportamento. Você já pegou gente nessas condições? É legal falar sobre isso, porque quando eu falo de uso de substância, a gente vai falar um pouco do álcool então, mas todas as substâncias, seja ela um estimulante, seja um depressor do sistema nervoso central como o álcool, seja um alucinógeno, no final vão ter os mesmos prejuízos. E aí a gente falar do álcool, acho que entra num ponto importante, porque eu falei que a hiperatividade e a desatenção, elas estão associadas a um mau controle ou mau funcionamento do pré-frontal, da área do cérebro anterior. Qual é a primeira área afetada quando a gente começa a beber? O pré-frontal. O pré-frontal é o que dá limite, é onde está, vamos dizer, a moral e os bons costumes, é onde está o limite, o certo e errado. Então, quando eu faço uso do álcool, o álcool deprime, diminui a ação ou o funcionamento do pré-frontal e o indivíduo fica mais desinibido. Se a trava não está presente, ele está livre. Por isso que quando a gente começa a beber, a gente fica mais solto, fala mais, se desinibe. Então, fica até mais inteligente. Exato. E não é porque o álcool estimula, pelo contrário, ele só libera a área que te dá limite. Então, consequentemente, se ele age ali no pré-frontal, ele vai trazer prejuízos grandes para a questão da atenção e para o controle de impulsos, o que pode levar a sintomas de hiperatividade. Então, é muito comum isso acontecer, inclusive, as pessoas terem um prejuízo e nem perceberem a relação de causa e efeito. Entender que talvez aquele prejuízo esteja associado ao uso excessivo ou abusivo de álcool, né? A Carla fez uma pergunta interessante, que ela gostava muito de café, mas ela percebeu ficar muito agitada quando ela tomava café. A cafeína pode ter algum problema? Totalmente, né? Lembra, eu vou pegar de novo o exemplo do álcool agora, que eu falei que é um depressor. Ele diminui o funcionamento lá do pré-frontal, porque diminui a liberação de dopamina e noradrenalina. O café faz o contrário, ele aumenta. Então, ele pode aumentar a agitação, pode aumentar sintomas de hiperatividade, pode aumentar a ansiedade, né? Então, a cafeína em excesso pode trazer esses prejuízos. O uso da cafeína racionado, ou seja, principalmente no período da manhã, sem excesso, pode até trazer um pouco de ganho de produtividade, bem-estar, ânimo, tanto que a gente tem uso social do café por causa disso. Mas o excesso de cafeína pode trazer esses prejuízos, sim.
inclusive em outras bebidas, né? Então, chamate, o chimarrão e o tereré tem um pouco também. O Guaraná. O Guaraná deixa a gente mais agitado, né? Refrigerante de cola, tem bastante cafeína, então pré-treino, né, de academia, então tem que tomar bastante cuidado. Como que o pessoal fala? Energético, né? Energético, tem bastante cafeína, né? Então, esse é o ponto, né? Se eu beber cafeína em excesso, eu posso ter uma dificuldade com o aumento dessa sensação de agitação. Às vezes dá até um pouco de tremor, de uma agitação, não conseguir ficar muito parado. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de cafeína. Sim. Uma das questões, eu não lembro agora quem foi o ouvinte que colocou ali, eu terminei fazendo a pergunta e não foi para frente. O Júlio César, que falou da questão desses bloqueios que ele tem. Né? Não sei se é ele contou essa questão dos bloqueios. Nesse caso, o medicamento está ligado a um medicamento químico, está ligado a uma terapia, como que é esse processo? Bloqueio em que sentido? Ele está dirigindo, de repente esquece até o local onde está indo, o que está fazendo, tem que parar, pensar e voltar de novo. Então, aí, se ele faz uso de algumas medicações, pode causar um pouco desse prejuízo, né? Mas chegando ali a um ponto de entender que, olha, talvez cansaço excessivo, então se ele dormir mal, ele pode ter esses sintomas? Pode, a gente fica mais desatento, né? Se ele tiver excesso de trabalho, tiver em estafa, um burnout, por exemplo, um excesso de trabalho ao ponto de eu ficar sobrecarregado, pode gerar esses sintomas, de eu ter pensamentos ali, uma pressão de pensamento grande, aí eu fico aqui nos meus pensamentos, não consigo direcionar a minha atenção para fora. Eu posso ter também? Também pode. Então tem várias situações que podem causar isso, né? E o tratamento medicamentoso, ele pode ser indicado, mas sempre corrigindo o que causou. Se for um problema de sono, eu preciso melhorar o sono. Se ele estiver fazendo uso excessivo de cafeína e estiver muito ansioso, eu preciso tomar um cuidado, tratar a ansiedade e diminuir essa cafeína. Se estiver fazendo uso de álcool, cessar o uso de álcool, né? Então, sempre direcionado para a causa. Queria que falasse agora um pouco a questão do uso. Duas coisas. O uso de remédios sem a prescrição médica adequada, sem o diagnóstico adequado, né? E já emendando com a questão dos milagres da internet. Eu vou começar dizendo que eu sou médico, psiquiatra, então eu sou um prescritor. E o que o prescritor vai dizer agora é que a gente precisa funcionar bem sem medicação. Então, o que eu estou dizendo? A medicação ela é muito boa e ela precisa ser usada, ela precisa ser uma ferramenta usada quando bem indicada. E quando que ela vai ser bem indicada? Quando avaliada por um profissional que tenha conhecimento adequado no assunto. Então, o uso abusivo de medicações pode trazer muito prejuízo e, infelizmente, isso está sendo vendido de maneira, né, na rede social como algo simples, né? O uso de psicoestimulantes, o uso de anabolizantes, gente. Quantos perfis aí nas redes sociais não tem falando aí sobre anabolizantes e normalizando o uso de hormônios de maneira excessiva, óbvio, sem indicação, e o quanto que isso pode trazer prejuízo, né? E acho que esse é um ponto legal também para a gente falar. Quem faz uso de anabolizantes ou derivados de testosterona em excesso, sem indicação adequada, sem acompanhamento adequado, pode ter vários prejuízos, inclusive prejuízos relacionados à hiperatividade e desatenção, né? A Carla perguntou sobre a questão desse remédio. Eles podem gerar dependência? Podem, e não é à toa que a receita de prescrição é a receita amarela, né? E a tarja que está na caixinha é a tarja preta. Os remédios de tarja preta são aqueles que têm um risco aumentado para dependência. Então podem causar dependência sim, e são quadros graves, inclusive, difíceis de tratar. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ser muito criterioso na prescrição e no uso dessas medicações. E aí vou direcionar isso para o ouvinte. Nunca faça uso desse tipo de medicação sem prescrição adequada, sem entender realmente o quadro, porque o prejuízo pode ser grande, inclusive com prejuízos que podem ser irreversíveis. Tem uma outra pergunta do... Saiu aqui. Eu não sou da área de tecnologia, de vez em quando desaparece aqui os números. É o Paulo de novo perguntando sobre a questão do... Você falou do anabolizante, ele está perguntando o seguinte: se esses produtos que são utilizados em academia, suplementos, eles podem aumentar... Quem tem problema pode se tornar pior? Geralmente suplementos alimentares são vitaminas, minerais, isso são suplementos.
O uso de anabolizantes não é um suplemento. É duas coisas diferentes, São né? coisas diferentes. Sim. A reposição hormonal ou o uso hormonal para tratar doenças, ele pode ser feito. E em várias situações clínicas exigem isso. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem uma dificuldade de... a família quer ter filhos e o indivíduo não produz testosterona o suficiente, isso pode interferir na produção de espermatozoide. Você vai ter uma dificuldade e existe uma indicação. O indivíduo que tem hipogonadismo, que produz baixa, né, ou uma quantidade baixa de testosterona, vai ter vários prejuízos relacionados a isso, inclusive sintomas psíquicos, emocionais, como quadros depressivos por causa de baixa de hormônio. Então, nesses casos é indicado. Agora, o uso abusivo dessas medicações aumenta risco cardiovascular, então aumenta risco de infarto, derrame, aumenta o risco de depressão, ansiedade. Então, o indivíduo começa a usar, quando ele começa a diminuir, ele deprime, né? Aumenta transtornos de ansiedade durante o uso, irritabilidade, tanto que quem usa hormônio tem um risco maior de se envolver em conflitos, de se envolver em brigas. Então, existem prejuízos muito grandes, volto a dizer, quando não bem indicado o uso dessas medicações. Se for bem indicado, tem ali um profissional que vai conseguir direcionar esse tratamento. Doutor Washington, 15h58. Ficou alguma questão que nós não perguntamos? Eu acho que a questão que... Nossos ouvintes participaram bem hoje. Participaram bem, que bom. Sim. O que eu gostaria de reforçar é talvez a questão da busca adequada, né? Se o indivíduo tem um prejuízo, busque alguém que avalie, mas não busque na internet, nas redes sociais, a resposta disso, porque você pode criar uma crença sobre algo que não é verdadeiro e depois você tem uma dificuldade muito grande de tirar essa crença, de mudar essa crença, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, nunca use medicação sem prescrição médica adequada e se houverem prejuízos, procure um profissional. Muito obrigado. Já